Então, na página 25, estudo número 4 do caderno número 2, né? A oração, uma comunhão constante com Deus. Constante. Então aqui tem um versículo de Mateus 6, os versículos 6 e 7. Eu já abri aqui na minha Bíblia para ler, que diz assim... Eu tava pegando o celular aqui já. Que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui tem muitas palavras interessantes. Eu, quando me preparo para fazer a aula, eu marco com aquele marca-texto, né? Sabe, aquele marcador, né? Eu te mostro isso de propósito, né? Porque, quem sabe mais tarde você vai ter também algum discípulo, aí você pode fazer a mesma coisa, ou quando você se prepara para ter aula comigo, né? Marcando, que isso ajuda a chamar a atenção, né? Então, tem várias palavras aqui que eu marquei, e aqui eu usei a Bíblia chamada Gute Nachricht Bibel, que seria como uma Bíblia na linguagem de hoje no Brasil. Então, aqui na Bíblia que eu li, em português, como os gentios, fala gentios, e na Bíblia na linguagem de hoje fala pessoas que não conhecem a Deus. E eles pensam que Deus vai, que vão alcançar alguma coisa se eles ficarem fazendo muitas palavras. É importante a gente orar bastante, mas essas orações, essas rezas, né? Interessante que no alemão é muito difícil saber traduzir a palavra rezar, né? Rezar, foi muito difícil traduzir essa palavra, e hoje, com o passar do tempo, eu consegui encontrar uma tradução. Quando eu em algum lugar eu tenho que escrever isso, reza, né, para enfatizar isso, que é aquela oração repetida, decorada, né? Aí eu até peguei aqui diz aqui, no versículo 7 em alemão, na outra tradução diz: Und wenn ihr betet, soll ihr nicht plappern wie die Heiden. Plappern. Então eu falei assim, Plappergebet, seria uma reza, né, ficar fazendo blá blá blá, né? Plapa quer dizer uma palavra onomatopeica, assim, né? Como é que chama? Acho, né, quando a própria palavra dá um certo sentido daquilo que é feito. As pessoas que ficam fazendo blá 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 blá, achando que com isso vão pressionar a Deus, ou seja, que elas têm uma imagem de Deus como sendo um Deus com letra minúscula. Um Deus, né, que na Bíblia tem um Deus com letra maiúscula, que é o Criador, o Todo-Poderoso, e tem o Deus com letra minúscula, que são os outros, os ídolos, né? E então, quando as pessoas rezam, elas fazem de Deus com letra maiúscula, que na verdade é com letra maiúscula, fazem um Deus pequeno, um Deus que se deixa pressionar pela quantidade de orações, vamos dizer assim. Quer dizer, uma imagem muito pequena de Deus, um Deus que se deixa chantagear, né? Se deixa chantagear porque as pessoas acham, se eu falar 10 vezes, daí ele vai enfraquecer, vamos dizer assim, então tá bom, né? Então tá bom, eu te dou, já que você pede tanto, né? Então seria uma imagem pequena de Deus, uma imagem errada, né? Logicamente, porque Deus é grande, né? Ele não se deixa pressionar. Interessante que logo depois dessas palavras, Jesus deu o Pai Nosso. Quer dizer, eu sempre conecto, cada vez que eu falo do Pai Nosso, eu conecto com essas palavras e vice-versa. Quer dizer, é uma introdução. Então Jesus deu o Pai Nosso. Então muitos pensam, mas se não é para rezar, então por que Jesus deu o Pai Nosso? Mas antes de dar o Pai Nosso, ele explicou que o Pai Nosso não é para ser uma reza, não é para ser aquela oração
que se fica repetindo por causa de muitas palavras, né? Mas o Pai Nosso é para ter um outro significado. Não é, o Pai Nosso não é, como alguns dizem, uma reza forte, né? Uma reza forte. Não é esse o objetivo, né? Por isso que Jesus começa, né, com o Pai Nosso, quer dizer, é uma conversa com o Pai. Aqui na página seguinte, na página 26, eu faço uma diferença entre Reden und Unterhaltung, quer dizer, a diferença entre falar e conversar. Quer dizer, Reden é dar uma palestra, palestrar. Unterhaltung é conversar, dialogar. Então tem gente que acha que oração é palestrar para Deus, falar coisas para Deus, comunicar coisas para Deus, dizer coisas para Ele que Ele não sabe, né? Porque Jesus disse, Ele já sabe tudo que vocês precisam. Mas tem gente que acha que orar é dizer para Deus o que Ele não sabe, né? E não entende qual é o motivo de orar, né? Deus ouve nossas orações e responde às nossas perguntas. E Ele spricht uns an, quer dizer, Ele fala, Ele dirige a palavra dele a nós. E por isso a gente deve prestar atenção quando Ele fala com a gente. De que jeito Ele fala com a gente? Aqui está escrito pela palavra, pela pregação e também no nosso espírito, pelo Espírito Santo. No nosso espírito, Ele nos toca, Ele nos comunica. E assim a gente deve prestar atenção nas respostas. Então, quando a gente ora, de fato, estar com as antenas ligadas. Aqui me caiu um pequeno exemplo, né? Talvez você já tenha ouvido das pessoas que foram na igreja orar por chuva e a menininha levou o guarda-chuva junto. Aí todos, por que você está levando o guarda-chuva junto? Nós não vamos orar por chuva, né? Então, a gente, né? A gente esperar a resposta. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, então um dos acontecimentos daquela época, quer dizer, 40 anos atrás, lá no interior de Santa Catarina, um dos grandes acontecimentos que uma vez por ano era feito um cinema, vamos dizer assim, um cinema, quer dizer, vinha alguém de fora e trazia um projetor de 16 milímetros e projetava lá no salão de baile, e daí as pessoas vinham para assistir aquela projeção, um filme. Naquela época não tinha televisão ainda, há 40 anos atrás. Quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, não existia televisão lá no Dorf, né, Arabutã. Era um Dorf, lá no interior de Concórdia. Hoje é um município. Então, o acontecimento do ano, assim. E então, para mim, aquilo era super importante, só que meus pais tinham viajado. E daí eles me mandaram junto com a empregada. A gente tinha uma moça que parava lá em casa, pediram para ela me levar naquele filme. E daí, chegando lá, caiu a energia foi embora. E daí aquilo foi 5 minutos, 10 minutos, meia hora, e aquilo para mim foi assim, totalmente assim, aquilo era totalmente importante para mim, aquele filme, né, era assim algo totalmente. Aí eu orei, né, Senhor Jesus, né, mande ligar aquela energia de novo. Aí passou 5 minutos, a energia voltou. Aí eu falei para alguém lá, para algum adulto, né? Olha, eu sei por que a energia voltou. Por quê? Porque eu orei, né? Aí deram risada de mim, né? Mas eu achei que foi por causa disso. Então, quando a gente ora, escutar se Deus responde, né?
Não sei se te contei o exemplo da chave do carro que eu tinha perdido. Essa eu não lembro. Né? Que a gente não encontrava a chave do carro. Uns 2 dias não encontrando. Não estava precisando do carro, então não era nada desesperador, mas ela sumiu de uma vez. Aí, aí eu orei, e aí eu fui dormir. Aí, deitado, eu sonho onde que ela está. Nossa! Eu sonhei que ela estava onde? No meio dos 2 colchões. Né? Você sabe que aqui na Alemanha as camas de casal são 2, né? E aí não sei. Aqui a cama de casal são 2 camas de solteiro, uma do lado da outra. E assim, do lado, quer dizer, bem encostado mesmo, assim. Aí sonhei isso, aí quando eu acordei, sabe o que? Vou dar uma olhada ali no meio dos colchões. Vou lá, olho, e não é que a chave estava lá? Que coisa, né? Porque numa outra noite anterior, ou numa tarde anterior, eu me deitei ali com a chave no bolso, e ela deve ter caído e escorregado ali. Caído ali no meio. E nós nunca íamos pensar nisso, nunca ia cair de pensar, procurar naquele lugar. Né? Então, assim, a gente vê como que Deus responde orações. Basta a gente estar atento. Sim. É verdade. Inclusive eu tenho ali no meu site, num site que se chama Escola, não sei se tu já entrou nesse site, que eu tenho o site palavraepoder.org, é o site da missão em português. Então se escrever antes desse site, escrever escola.palavraepoder.org, então entra num site que é tipo uma escola virtual que eu criei. Então, dentro dessa escola virtual, tem uma sala devocional virtual também. Deixa eu escrever aqui. Para os alunos fazerem a sua devocional. Eu posso olhar aqui também. Isso, olha lá. Né? Ou seja, é escola.palavra-e-poder.org. Então ali tem escola, explica a ideia desta escola virtual, explica, e do lado direito daí tem um menu, e daí tem lá devocional. Então tem alguns recursos devocionais ali, que tem os versículos aleatórios. Conseguiu? Escola menos poder menos palavra.org? Não, escola ponto palavra menos, quer dizer, o risquinho, né? E menos poder.org. Vamos ver se vai abrir aqui. Escola.palavra menos e menos poder.org. Abriu aqui. Isso. Né? E tem o devocional, eu tô vendo aqui. Isso. Né? Aí depois você pode olhar as outras coisas, os outros recursos que tem ali. E então ali no devocional tem os 4 recursos que tem ali. Tem os versículos aleatórios, que aleatório se sabe o que significa. Quer dizer, ele pega o versículo da Bíblia inteira, sem distinção. O computador gera um número aleatório e pega aquele versículo. Aí tem coisas bem assim, né, inesperadas assim. E isso é interessante, né? Que legal. Coisa assim que você, puxa, nem sabia que existia esse versículo aqui, né? Ele pega assim lá do, né? E aí tem memorização de versículos, que tem uma outra página onde a gente pode memorizar versículos. Tem lá um sistema que eu criei. Aí tem hino ou corinho aleatório com letra e melodia. Então se clica lá, o computador gera um número aleatório e daí ele tem lá todos os hinos, um monte de hinos lá, que daqueles pega um aleatoriamente. E daí diz aqui, ouvir capítulo aleatório. Você pode também escutar um capítulo
no meu bateu aqui Ezequiel 43, no teu com certeza deu um outro, né? Se clica ali, então tem um senhor ali que leu a Bíblia toda e a gente pode escutar. Aí tem aqui devocional para o... aí tem aqui devocional para o dia de hoje, escrito pelo falecido evangelista Alcides Yuks. Então, hoje é dia 15 de novembro, então quando clica ali, abre o PDF do devocional desse dia que ele escreveu. E o ponto que eu queria chegar, por que eu te mostrei isso aqui, é bem embaixo, que é a oração, a folha de oração. Aí tem aqui, clique aqui para baixar PDF para imprimir. Abri aqui o PDF. Né? Quer dizer, a ideia dessa folha saiu de um cara chamado... Agora eu tenho que pensar um pouquinho para lembrar do nome. Um cara bem famoso que trabalhou na Inglaterra e que teve vários asilos de órfãos. Vários asilos de órfãos. E ele tinha um caderno de oração em que ele fazia isso. Ele anotava o pedido de oração, anotava o dia que fez o pedido e o dia da resposta. Esse é o objetivo dessa folha. Tem a data, que seria o dia que a gente faz o pedido. Aí vem nome, que seria assim, uma coisa mais genérica. E o pedido específico, o que eu especificamente quero, né? Digamos, nome eu poderia escrever assim, bicicleta, eu quero uma bicicleta. Aí o pedido específico, ela tem que ser uma mountain bike, ou ela tem que ser alguma coisa assim, né? Para tornar específico, né? Ou pode ser, digamos, nome poderia ser uma mesa, eu quero uma mesa. O pedido específico, ela tem que ser com a tampa de vidro, ou, né, ela tem que ter gavetas, ou alguma coisa assim, né? Para que a gente possa identificar a resposta, né? Possa saber quando veio a resposta, entendeu? Tu pediu uma mesa com 3 gavetas, então, se não tiver gavetas, então não foi resposta de oração, né? Vamos dizer assim. E aí atrás, o dia da resposta, para a gente também ter esse controle. Quando teve, né? Inclusive isso é legal quando a gente faz essa folha. Eu fiz tempos atrás eu fiz essa folha uma vez, onde que eu pude também mostrar para as pessoas, olha, tal dia eu pedi tal coisa e tal dia eu recebi, e aí fazer a lista e mostrar, né? É legal, assim, para as pessoas verem que Deus responde à oração. E aí atrás tem tem um monte de quadradinhos, e a cada 10 quadradinhos tem um pontinho bem pequeno em cima. Quer dizer, esse pontinho está sempre na 10ª caixinha, ou na 11ª caixinha. Então são na décima, são 40 colunas e cada uma tem 2 linhas. Então são 80 buraquinhos que tem ali. Que cada vez você pode marcar um X ali cada vez que você ora por isso. Uma coisa assim, Entendi. Que legal. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou imprimir e vou fazer. Pra gente, né, ter a resposta, ver que Deus responde a oração. É claro que aqui nesse... Pode falar. Sim. Aqui o assunto é mais assim para dizer que Deus conversa com a gente, que Deus, lógico, Ele escuta o que a gente fala, mas que Ele dá um feedback para a gente também. Então quando a gente ora, a gente percebe que Deus está ali. Eu acho que essa foi a grande diferença, o grande ponto do meu testemunho também. Quer dizer, quando as primeiras vezes eu falava assim de que eu aceitei a Jesus, ou que, né, que isso mudou a minha vida, então algumas pessoas perguntaram assim, mas o que mudou na tua vida quando você aceitou Jesus?
E esse é um dos grandes pontos, é isso, porque antes eu orava e eu estava falando com o espaço, vamos dizer assim, falando comigo mesmo, né? Antes da minha conversão, ou antes do novo nascimento, orando lá e falando com o teto. E depois, aí eu estou orando e eu percebo que tem alguém que está escutando o que eu estou falando. E essa foi a grande mudança, assim, uma coisa bem concreta que eu percebi que mudou um determinado dia. Por isso também eu falo para as pessoas, eu me converti no dia 11 de outubro de 1987, né? Quer dizer, eu posso dizer o dia que foi porque eu lembro disso, que aconteceu, porque... Meu, que interessante. Pode terminar, depois eu falo. Porque assim, naquele dia mesmo, eu percebi alguma diferença, eu percebi que aconteceu alguma coisa, mas só foi com o passar do tempo que eu fui percebendo, puxa, mas parece que agora as coisas estão diferentes, as coisas estão diferentes, o meu pensamento em relação à própria Bíblia está diferente, quando eu leio a Bíblia eu entendo ela de um jeito diferente, e aí eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso e comecei a perceber, mas quando foi que isso mudou? Em que dia foi que isso aconteceu? Que antes era diferente. Aí eu fui calculando, fui percebendo, foi naquele dia que eu fiz aquela oração, quando eu estive no encontro de jovens em Ituporanga, quando o pregador tal chamou as pessoas e tal, eu fiz aquela oração e a partir dali as coisas começaram a mudar, né? Inclusive aquela oração, ela foi até meio incrédula, vamos dizer assim, porque eu já tinha feito várias vezes assim essa oração, eu tinha ido em várias evangelizações e falado assim que Jesus, eu te entrego a minha vida, alguma coisa assim, mas nada tinha mudado. E só naquele dia o pastor falou, quem quer receber Jesus, vem aqui pra frente, nós vamos orar para você. Eu até pensei, eu não fui pra frente e eu pensei, olha Jesus, eu já fui pra frente várias vezes e não aconteceu nada. Se tu quer fazer alguma coisa, tô aqui onde eu tô, você pode fazer alguma coisa aqui nesse lugar, né, e tal. Foi talvez mais ou menos assim, Deus, se tu existe, pode fazer alguma coisa, né? Eu desisto, por assim dizer, né? Mais ou menos assim, né? E daí, aí aconteceu, não sei se foi porque eu disse que eu desisto ou alguma coisa assim, mas, enfim, eu lembro que foi naquele dia, por causa das coisas, do jeito que as coisas eram antes e do jeito que as coisas eram depois, eu percebo que foi aquele dia. Tá. Você queria falar alguma coisa? Que legal. Não, só fazer um comentário que interessante, né? Eu lembro que eu não lembro exatamente do dia, eu tenho anotado, eu não tenho certeza, acho que foi dia 16, porque eu realmente não lembro. Mas foi em outubro, foi ali na metade do mês, mais ou menos. Também foi o dia, assim, da minha conversão, e foi em outubro também. Então eu já sei, achei interessante, que coincidência, né? Foi em outubro também. Pensa, agora fazem 5 anos já que eu tô nessa caminhada. 5 anos fez esse ano. Aleluia. Aleluia. Então, o próximo título é Buscar a Presença de Deus. Interessante que a oração é um dos assuntos fundamentais da Bíblia e todos os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia eram pessoas de oração, que conheciam a Deus e andavam na sua presença pela oração. Por exemplo, Neemias. Este é o meio pelo qual as pessoas se ligam com Deus. É isso, procurar a presença de Deus. Até tem aquele versículo bem conhecido de Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Buscar a Deus. Buscar um relacionamento com Deus. É a questão que já no Antigo Testamento era tão importante. Os homens como Abraão e, enfim, outros que existiam naquela época, Jacó, Isaac, então eles buscavam a presença de Deus e oravam, né? O Daniel, que é famoso porque ele orava 3 vezes por dia, né? Virado para Jerusalém, quer dizer, isso virado para Jerusalém, mas não é tão importante, vamos dizer assim. Claro, para eles era importante porque era um local central, a questão do templo e tal.
Mas a presença de Deus, o templo representava a presença de Deus, e para nós, a mulher no poço, em Samaria, perguntou, mas onde é que Deus está? Ele está em Jerusalém, ele está em Samaria, onde que é o lugar onde que ele está? E Jesus disse, Deus está em todo lugar. Então, Deus está em todo lugar e é ali que a gente deve buscar a presença dele. Isso aconteceu essa semana comigo. Foi domingo, interessante que foi domingo. Assim, não foi proposital, não disse assim, hoje é domingo, eu tenho que orar mais. Mas simplesmente assim, domingo eu levantei e senti assim vontade de orar. E me ajoelhei ali do lado da cama e comecei a orar. E daí aconteceu isso, assim, forte, essa questão da presença de Deus, assim, que, né, algo assim, uma oração especial, assim, algo especial que a gente pode buscar, né? Eu sei que é algo assim que a gente até deveria fazer com frequência, ou seja, orar um pouco mais e ultrapassar aquela barreira, porque a oração ela tem vários passos. Deixa eu ver se eu vou falar sobre isso. Os passos da oração. Eu acho que aqui não falo sobre isso. Que geralmente a gente começa pedindo, né? É normal. A gente começa pedindo coisas para Deus. É um costume que a gente tem. Só que Jesus, quando ensinou a orar, ele não começou pelo pedido. Isso que é interessante, né? Ele começou pela adoração. Melhor, ele começou pelo louvor. Deixa eu dar os nomes certos aqui. Louvor e adoração. Qual é a diferença? Pedir é fácil de entender. Pedir eu preciso de alguma coisa, eu falo para Deus, Deus, eu preciso disso ou daquilo, me dá. Pedido. Louvar é a gente falar para ele, Deus, tu é bonito, vamos dizer em outras palavras, né? Tu é legal, tu é bom, né? E a adoração é a gente dizer, eu me dou para ti. Né? É a gente se dar para Deus. Então, são três coisas diferentes. E Jesus ele começa com o louvor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí já entra a questão do... Até tenho que pensar como é que é o Pai Nosso, quais são as frases do Pai Nosso, né? Tenho que pensar. Eu sei que a questão do pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Cai no meio, né? E eu entendo que com isso também Jesus está dando uma mensagem, porque o Pai Nosso, ele não é para ser uma oração repetida, mas ele é para nos ensinar ou nos ser um modelo de oração, para que a gente possa tirar umas ideias ou possa assim pensar, poxa, será que eu estou orando certo? Então deixa eu dar uma olhada lá no Pai Nosso, ou deixa eu fazer uma comparação, ou deixa eu tirar algumas ideias, né? A gente de todo jeito não sabe como orar, e o Espírito Santo ajuda a gente, mas no Pai Nosso também a gente tem várias ideias. Então a questão do pedido, Jesus colocou lá no meio da questão, para a gente não começar com o pedido. Eu acho que isso é uma questão importante, a gente começar primeiro louvando a Deus, primeiro pedindo por coisas que tem a ver com Deus, venha o teu reino, assim, quer dizer, isso tem a ver com Deus, com a igreja, né? Orar pela igreja e tal, antes de orar pela gente mesmo e louvar. Então isso que aconteceu domingo foi isso, que às vezes que o louvor não é sempre fácil. Às vezes a gente tem uma resistência para louvar. Acontece às vezes que a gente está com tanta vontade de pedir as coisas, ou que a gente está muito egoísta, e aí a gente tem que romper, ou seja, dizer, eu sei que eu tenho que louvar, eu sei que eu tenho que adorar, então mesmo que eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer, porque por isso que se chama um sacrifício, que é algo que a gente exige um certo esforço da gente de romper essa barreira. E aí, quando a gente consegue romper essa barreira, que daí a gente passa, vamos dizer assim, para um outro nível de oração.
E isso foi bem legal. No domingo passado aconteceu isso de novo comigo. E depois eu vou falar lá no final, na outra página, sobre oração no Espírito Santo. O que significa essa expressão que o apóstolo Paulo usa algumas vezes. Tá, voltando aqui para a página 26. Grandes momentos seguiram oração. Quando as pessoas oraram na Bíblia, aconteceram grandes coisas. Interessante que diz aqui, a oração era uma das atividades principais de Jesus. Lucas 11:1. Deixa eu abrir ali para ver o que diz Lucas 11:1. Porque é o mesmo texto do Pai Nosso, só que em Lucas, né? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Quer dizer, eles perceberam que Jesus sabia orar. Ele sabia orar, então ele disse, ensina-nos. Então perceberam que ele era uma pessoa que orava. Até porque a gente vê em outros exemplos que Jesus era uma pessoa de oração. Aconteceu até um momento um pouco engraçado, que eu achei engraçado, que a Bíblia, que Jesus estava orando e de repente os discípulos dele vão lá e fazem uma pergunta para ele. Eu lembro que na minha pregação que eu fiz sobre o assunto de oração, falei sobre isso, que eu achei engraçado, assim, Jesus estava lá orando e de repente chegam os discípulos e fazem uma pergunta para ele, interrompem a oração dele. Mas com isso a gente pode ver quão comum era a oração para eles. Quer dizer, né, eles estavam lá orando assim, num grupo, Jesus estava lá orando e os outros estavam conversando, e chega Jesus, como é que é tal coisa? Quer dizer, interrompe a oração dele, o que mostra o quê? Que eles estavam tão acostumados com o fato dele estar de vez em quando orando, para ele já se tornou banal, que ele, né, às vezes se virava lá para o outro lado e estava lá orando, e né, eles nem respeitavam isso mais, né? Dizer, Jesus está orando, deixa lá ele quieto, deixa ele terminar de orar, né? Não, eles já iam lá, Jesus, né, como é que é tal coisa e tal. Então isso mostra que a oração era algo assim tão comum, né? E dos apóstolos e da igreja primitiva. Então tem alguns exemplos aqui, Atos 6:4, Atos 2:42, que para os apóstolos e para a igreja primitiva eles costumavam orar muito. Jesus, nas grandes decisões dele, nos grandes milagres, nos grandes pontos principais do trabalho dele, a oração veio antes. Nos textos que eu estou citando aqui, a ênfase é no quê? Que essas coisas aconteceram depois da oração. Digamos, Lucas 3:21. Lucas 3:21. Que diz assim, foi no batismo dele, né? Jesus foi batizado e diz, aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Interessante, quer dizer, isso passa desapercebido, né? Quer dizer, a gente percebe, Jesus foi batizado, depois que ele foi batizado, o céu se abriu e a pomba desceu, né? O Espírito Santo desceu como pomba. Mas o detalhe de que Jesus estava orando depois que foi batizado passa muitas vezes despercebido, né? Então isso que eu quero enfatizar, porque eu estou falando sobre a oração. Jesus foi batizado e ele estava orando, e aí veio o Espírito Santo. Outro exemplo, Lucas 6:12. Lucas 6:12 e seguinte, né? Folgendes. Que diz, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, né? Quer dizer, ele chamou os discípulos somente depois que passou a noite inteira orando. O que leva a gente também um pouco a pensar sobre isso. Será que a gente já passou alguma vez uma noite inteira orando? Quer dizer, para a gente refletir, né? Para a gente refletir, né?
pra gente refletir assim, às vezes se a vida espiritual da gente tá meio fraca ou alguma coisa assim, e a gente pensa, será que, né, o que a gente poderia fazer, né, ou quando a gente tem uma decisão importante para tomar, né, lembrar do exemplo de Jesus. Ele que era o Filho de Deus, pensa bem, ele que é o próprio Deus, orava, precisava orar muito mais nós, né? Então, se ele passou a noite inteira orando, nós precisamos mais do que uma noite inteira, né? Bem interessante, né? Outro texto interessantíssimo, Lucas 9, 28. Eu acho interessantíssimo porque também é algo assim que passa desapercebido. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Quer dizer, o que às vezes passa desapercebido é por que eles subiram para o monte. A gente pensa, eles subiram para o monte, quase Jesus com aquela ideia, eu vou subir num monte e lá vou ser transfigurado. Mas o que Jesus disse para os discípulos? Vamos subir no monte para fazer o quê? Para orar, né? Para orar. Jesus disse, pessoal, vamos subir nesse monte para orar. E aí, mais uma palavra. E, versículo 29. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Enquanto ele estava orando, aconteceu isso. Que também muitas vezes passa despercebido, né? Que a gente acha, ele subiu no monte e Jesus foi transfigurado. E esse aspecto da oração que está por trás de tudo isso passa às vezes desapercebido, né? Sim, com certeza, passa mesmo. Eu estava aí, porque isso está escrito em Mateus também, né? E eu ainda estou no livro de Mateus agora, no Novo Testamento, que eu comecei a ler, né? Retomei a leitura. E eu li até isso agora, uma semana atrás, um pouco mais, talvez. E realmente passa despercebido. Então, quando a gente pesquisa sobre um assunto, a gente começa a ver onde que a Bíblia está cheia de textos que falam sobre a oração. E de Jesus, eu fiquei impressionado, tanto que eu fiz uma vez uma pregação chamada A Vida de Oração de Jesus. Foi interessantíssimo, sobre tantas vezes que Jesus orava. No versículo agora da igreja, em relação à igreja, Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer que eles foram cheios do Espírito Santo, isso salta à vista, mas às vezes passa despercebido isso, que eles estavam orando quando isso aconteceu. Às vezes a gente acha que as coisas aconteceram automaticamente, que aconteceu assim, estavam juntos e de repente, o Espírito Santo desceu. Não, eles estavam orando. Também Atos 12:5. Aí já fica um pouco mais óbvio, porque ele estava na prisão e a igreja estava orando por ele, né? Isso é normal quando alguém está doente ou com um problema, todo mundo está orando por ele. Mas ele foi libertado da prisão, a igreja estava orando por ele. A visão do apóstolo Pedro de que ele deveria pregar o evangelho também aos gentios, ele teve aquela visão que aquele pano desceu com os animais para baixo, a gente conhece, desceu o pano com os animais, aquela coisa toda, mas, que diz ali, no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quer dizer, isso aconteceu, essa visão que ele teve quando ele estava orando. Também, quando Paulo e Silas estavam presos na prisão e as correntes,
as coisas que prendiam eles se soltaram. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam orando também quando aconteceu isso. Então, aqui tem, né, a lista continua, a oração como um meio de alcançar milagres. Ponto número 1, os cristãos foram cheios do Espírito Santo. Atos 8:15, quer dizer, nesses outros textos continua sempre a mesma coisa, contando que isso aconteceu quando eles estavam orando. É interessante, Atos 9:11, esse tenho que ler. Né? Veja que Ananias, deixa eu ver, acho que foi Ananias, não, que foi aqui, que foi mandado lá, Ananias, né? Ananias foi para curar Paulo, mas interessante o que Deus diz para ele. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quer dizer, talvez se Paulo não estivesse orando, talvez ele não fosse curado. Talvez ele não, né, talvez estaria cego até hoje, vamos dizer assim. E não teria recebido o Espírito Santo também, porque Ananias, quando orou por Paulo, para que ele fosse curado, no versículo seguinte, deixa eu ver, fala ali também alguma coisa que ele recebeu o Espírito Santo. Tá. No outro versículo, Atos 22:17, Paulo teve uma visão e conversou com Deus. Atos 22:17. Atos 22. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Quer dizer, contando uma visão que ele teve, mas quando ele teve essa visão, aconteceu por quê? O início dessa visão, porque estava orando. Quer dizer, se a gente também quer ter uma visão, vamos dizer assim, né? Uma coisa importante que ajuda é a gente orar, né? É claro que a gente, vamos dizer, não planeja, hoje eu vou ter uma visão, né? A gente não planeja isso, mas acaba acontecendo se a gente orar, né? Se a gente orar, vai acabar acontecendo, né? Pedro foi curado pela oração, Atos 28. Então, são tudo palavras que nos incentivam fortemente a gente orar muito mais. Aqui diz outras utilidades da oração. Jesus ensinou a orar para não entrarmos em tentação. Uma utilidade quando a gente está sendo tentado, para resistir, para não cair em pecado, orar. Né? Salmo 51 fala, quando a gente está orando, é mais fácil de perceber se a gente cometeu alguma coisa errada, um pecado, para que a gente venha daí se arrepender. Os outros, no próximo, em oração, a gente apresenta as nossas necessidades perante Deus para receber o que a gente precisa. Jesus incentivou isso também. Ele disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, crendo recebereis. Então, não deixa de ser uma promessa de Jesus que a gente pode pedir as coisas para Ele. A gente não precisa cair no outro extremo
de dizer, Deus já sabe tudo o que eu preciso, então eu não preciso pedir, né? A gente deve pedir coisas para Deus, mas a gente deve ser muito sincero também, que a Bíblia fala também que a gente às vezes não recebe as coisas porque não pede direito, porque pede coisas que Deus não quer nos dar, coisas que não vão nos ajudar, coisas que não são importantes para a obra dele, quer dizer, coisas que não vão beneficiar a obra dele na nossa vida, não vão nos beneficiar espiritualmente, né? Então a gente, claro, cuidando o que a gente pede, analisando o que a gente pede, a gente deve pedir. E eu, inclusive, ultimamente tenho pedido muita coisa para Deus. Em relação à obra dele, em relação à obra dele, né? Porque às vezes a gente acaba falando coisas, pensando coisas erradas até, erradas no sentido assim, antigamente eu orava, Senhor, se eu tiver o que comer, se eu tiver onde vestir, para mim tá bom. Não deixa de ser uma verdade, só que isso também leva a gente a um certo estresse. E Deus diz, ok, então eu vou te dar o que vestir, onde morar, o que comer, e daí ponto, final, né? E daí a gente fica lá, Jesus, mas estou precisando de não sei mais o que lá, uma outra coisa, e não sei o que, eu estou precisando de um computador novo, né? Mas o computador não está nessa lista de comida e casa e roupa, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, diminuir um pouco o meu nível de humildade, por assim dizer, né, por entender que as nossas orações, a gente pode, vamos dizer, pedir coisas a Deus que sejam de fato importantes para o nosso lado espiritual, não para a nossa vaidade, mas que sejam importantes para a gente poder fazer a obra até com mais efetividade, que eu possa fazer mais por Deus com algumas coisas. Eu posso divulgar bem mais a obra de Deus quando eu tenho alguns, digamos, um instrumento musical de uma qualidade um pouco melhor, eu consigo fazer uma música um pouco melhor e isso soa mais bonito. Então eu fico mais satisfeito, mais alegre em fazer esse trabalho e as pessoas percebem isso e elas também ficam mais alegres quando escutam eu cantando. Um exemplo, assim, então eu pedi a Deus assim, eu queria um teclado melhor ou alguma coisa assim. Antigamente eu pensava assim, se eu tiver um violão, importante se for um toco de pau qualquer, é isso que interessa, que tenha 6 cordas, o resto não interessa, né? E então fui lá num Flohmarkt, você sabe o que é um Flohmarkt, né? Não. Aqui na Alemanha tem esses mercados de mercado das pulgas, que eles dizem. Que aqui também tem aqui na nossa região chama Trödelmarkt. Seria um mercado de cacarecos, vamos dizer assim, né? As pessoas vendem lá coisas usadas no final de semana, no domingo, coisas usadas e dá para comprar um monte de coisas interessantes. Aí eu comprei lá um caco de violão, né? E ia tocando em todo lugar. Aí com o passar do tempo eu fui percebendo, pô, mas esse violão tá rachado, né? O som que sai dele tá todo esquisito. Eu vou lá, colo aquele violão, né? Aí ficou um pouco melhor, né? Aí depois, por que eu já não peço a Deus logo de cara um violão melhor, em vez de ficar lá remendando e, né? Tudo está aqui, né? Né? Tudo está aqui, quer dizer, porque a gente tem aquela falsa humildade às vezes, a gente ora errado, né? A gente também não pode cair no outro extremo, mas de a gente fazer um bom trabalho para Deus, né? Ter as coisas que a gente precisa para fazer esse trabalho, né? Digamos, a gente podia citar tantos exemplos, como a gente pode fazer um trabalho, talvez distribuir folhetos ou livros. Para isso a gente precisa de dinheiro para comprar esses folhetos, ou fazer uma pregação numa outra cidade. Para isso a gente tem que viajar, para isso tem que ter um carro. Então as coisas materiais acabam influenciando bastante na obra de Deus e
Então, antigamente eu era muito assim humilde nessa parte, assim, né? E daí eu agora eu tô entendendo que Deus também dá as coisas pra gente quando a gente pede. Quer dizer, se eu for lá e pedir lá, Senhor, me dá um carro bem velhinho, quase caindo aos pedaços, né? Porque eu sou humilde, né? Aí Deus vai lá e dá aquele. Agora se eu chamo Deus, me dá um carro bem confortável para mim poder chegar na igreja descansado e fazer uma pregação bem descansado, melhor e tudo, né? Então, Deus vai atender também essa oração, né? Então, de a gente pensar quando ora, pensar o que ora. Eu sempre falo, pensa bem o que a gente ora, porque Deus dá. Legal, mas é bacana essa tua reflexão, Alf, bacana você compartilhar isso comigo, porque às vezes também é uma dúvida, sabe? De como pedir, do que pedir, né? Mas legal isso aí. Que a gente peça para Deus as coisas de boa qualidade. Isso que eu decidi. Nós não podemos ter muita coisa, porque nosso apartamento é super pequeno, mas eu comecei a pedir coisas de qualidade, coisas de melhor qualidade. Né? Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, que aqui a cada 2 anos, certinho, toda a época que nós moramos na Alemanha, sempre depois de 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, cada máquina de lavar roupa estragou. Nossa! Cada 2 anos a máquina estragava. E cada vez que ela estraga, o trabalho de ir na loja, ou de pesquisar os preços, ver qual é a máquina boa, isso e aquilo, dá um trabalho. Gasta tempo e dinheiro, logicamente, dinheiro e tempo. Sim. E daí eu percebi, não, nós temos que comprar uma máquina melhor. E aí investimos um pouco mais de dinheiro e compramos uma máquina que agora prometeram que vai durar no mínimo 10 anos. Quer dizer, porque todas as máquinas que estragaram sempre no mesmo lugar, ou seja, nas escovas do motor que elas gastam, e daí aquela molinha que vem atrás se enrosca no rotor, né? Acontece sempre a mesma coisa. Então agora a gente comprou uma máquina que o motor ele é bürstenlos, quer dizer, ele não tem essas escovas. Então eles disseram que o motor tem 10 anos de garantia. O resto da máquina só tem 2 anos de garantia. O motor tem 10, mas todas as outras máquinas sempre o que estragou foi o motor. Então espero que dure 10 anos. Por quê? Porque isso é algo que atrapalha o trabalho da gente, ter que ficar correndo atrás disso, né? Sim, claro. Porque assim como é máquina de lavar roupa, assim é um monte de outras coisas. É computador que estraga Festplatte, depois estraga a memória, depois estraga não sei mais o que, depois não sei... Cada vez é aquela preocupação. Comprar, ir atrás, ir na loja, ou pesquisar na internet, né? Gastar tempo, gastar dinheiro, o que atrapalha o trabalho da gente de novo. Então isso vale para tudo, até para roupas a mesma coisa, né? Roupas de baixa qualidade, logo estrago, aí logo tem que ir comprar e no fim acaba gastando mais do que se comprasse uma coisa talvez o dobro mais caro, mas que dura 5 vezes mais, vamos dizer assim, né? Então são exemplos, né? São exemplos. E o quarto exemplo de coisas que a oração faz lutar contra sofrimento, doença e pecado, né? Isso está escrito em Tiago 5. Então a oração acaba até servindo para muita coisa. Ok, então aqui diz como orar, Anleitung, seria orientação, quer dizer, como na prática a gente ora. E a Bíblia ela não oferece métodos de oração, simplesmente porque métodos feririam o sentido da oração. Que a oração ela é um diálogo com Deus. A oração não é um ritual, não é magia, não é um feitiço. Então seria contra o próprio sentido da oração oferecer um ritual, né? Por isso que eu falei tanto do Pai Nosso, que não é um ritual, não é uma reza forte, né? Mas a Bíblia fala várias coisas sobre o jeito de a gente orar, o jeito,
ponto de vista que a gente deve ter quando ora. 1 Tessalonicenses 3:10, que é de todo o coração, do íntimo. Vou botar aqui 1 Tessalonicenses 3:10. Deixa eu ver como traduz aqui inständig, né, que seria do íntimo, do profundo do nosso ser. No alemão está bem forte, que diz orando dia e noite, aufs allerdringendste, ou seja, se esforçando bastante na oração. Em português está orando abundantemente, é um pouquinho já um pouco mais fraco o sentido. No alemão está ali orando como se fosse algo muito urgente. Então, o segundo ponto, flehend, quer dizer implorando. Flehen, aparece bastante essa palavra na Bíblia, em conexão com a oração. Beten und flehen, quer dizer orando e clamando. Clamar em português é o que? Gritar, né? Gritar, quer dizer, flehen em alemão é implorar, né? Então, isso em vários textos que usam essa palavra. É só para a gente pensar também sobre isso. Muitas vezes a gente não recebe uma resposta de oração porque a gente não implora o suficiente, ou a gente não se entrega o suficiente à oração. Claro que Deus não se deixa comprar, não se deixa pressionar, mas às vezes a gente também não leva a coisa a sério o suficiente. A gente não luta o suficiente. A oração, em outros lugares, ela é descrita como uma luta, como uma batalha, e às vezes a gente não leva isso como uma batalha, a gente leva isso mais como um passeio, né? E então a gente também não tem a vitória. Se a gente não luta, não tem a vitória. A própria oração também é para ser uma luta, esse implorar, esse clamar, quer dizer, clamar não quer dizer que a resposta de oração vai depender da intensidade, do volume da minha voz. Se eu gritar com tantos decibéis, Deus vai me responder. Não é isso, mas tem a ver com o coração, né? Com o tanto que a gente coloca o coração nessa oração. Romanos 15:30, né? Mit vollem Einsatz, quer dizer, se dedicar totalmente. Não ficar lá com o pensamento, um monte de coisas e só lá a boca está orando, mas o pensamento está num outro lugar. Não, se dedicar totalmente, se concentrar na oração. Por isso também, muitas vezes, quando alguém outro está orando, eu estou lá repetindo em voz baixa, ou falando assim, amém, ou às vezes eu repito aquela oração, ou quando eu estou numa igreja, então o pastor está lá na frente do microfone orando, então eu estou orando com ele, ou seja, ele pede uma determinada coisa para Deus e eu repito aquilo em outras palavras, ou resumo aquilo que ele está falando, assim, que é um meio que eu tenho de permanecer junto, de não me desconcentrar, de não deixar a minha cabeça ir para outro lugar, né? Aí eu oro aquilo baixinho, às vezes até um pouco audível, assim, mas mostra que eu estou junto, né? E aqui, Ringkampf, quer dizer, como num ringue de boxe. No ringue de boxe também, o lutador, se ele começar a pensar lá nas coisas que estão na casa dele, nas outras coisas, aí não passa um minuto, ele é derrotado, né? Leva uma no nariz e puf, cai, porque se desconcentrou, né? E então a mesma coisa a oração, a gente orar concentrado para vencer na oração, vencer para que, enfim, aquelas coisas que a gente está pedindo sejam para nós mesmos, para a obra de Deus, para a gente obter essas coisas, essas vitórias. Na página 28, aqui diz constantemente, com muita frequência, né, tem até o versículo de 1 Tessalonicenses 5,17 que diz orai sem cessar, né? O que não quer dizer que a gente agora tem que ficar orando o tempo todo, mas significa assim, de a gente orar bastante e
às vezes eu falo assim, tentar ficar no espírito de oração, mesmo que a gente está fazendo outras coisas, trabalhando, mas tentar ficar naquele espírito, ficar ligado com Deus enquanto a gente está orando. E aqui diz, isto é ensinado e até mesmo exortado, né? Exortado que a gente faça isso, procurar ficar sempre no espírito de oração. Ok, agora vem aspectos importantes da oração. O primeiro, agradecer, Colossenses 1:3. O segundo, perdoar, Marcos 11:25. Abençoar, Lucas 6:28. Pedir, Filipenses 4:6. Interceder, 2 Coríntios 1:11. Colossenses 1:9. Citando o nome das pessoas pelas quais a gente pede. Aqui tem vários textos. Eu coloquei, fiz questão de colocar. Eu sempre coloco, às vezes, maior quantidade de textos quando são coisas assim fora do normal. Coisas que eu creio que os meus leitores não vão perceber tão óbvio. Então eu coloco mais textos para provar que é para fazer isso. Como, por exemplo, citar o nome das pessoas quando a gente ora. Então eu citei aqui 4 textos bíblicos que ensinam isso, que quando a gente ora, a gente deve também citar o nome das pessoas específicas pelas quais a gente está orando. Então, por isso eu coloquei aspectos importantes da oração. É bom a gente ter isso na cabeça. Agradecer, perdoar, abençoar, pedir, interceder. Eu ainda te falei sobre a questão de adoração. É um outro aspecto importante. E depois a gente vai ver essa questão de orar no Espírito Santo. Tá. O que dificulta a oração? 2 coisas que eu percebi que dificultam a oração, que a Bíblia fala. Dificuldades matrimoniais. 1 Pedro 3:7. Quando o casal está brigado, vamos dizer assim, aí dificulta a oração. E ter um ponto de vista errado. Como é que diz assim? A intenção errada na oração. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Por causa da intenção errada, que as pessoas acham que a oração, né, como você falou antes, da pessoa que vai na igreja esperando encontrar na igreja alguma coisa para a sua própria vida. Eu vou na igreja porque daí minhas coisas vão acontecer melhor, meus negócios, meu trabalho vai funcionar melhor, porque Deus vai me abençoar, né? O que em parte é verdade, quer dizer, quando a gente busca a Deus, os negócios, as outras coisas funcionam melhor, né? Mas tem pessoas que estão buscando isso que é errado, né? Que são apenas coisas passageiras, que são importantes, mas são passageiras, né? Isso é o ponto de vista errado, o ângulo errado de enxergar as coisas. Sim. Tá, Com certeza.